Bom, na verdade, vamos tentar juntar aqui as cartas, né? O elenco do São Paulo é bom, o time do São Paulo é limitado, é possível as coisas conviverem, né? O time titular do São Paulo, o limitado não é ruim, tem seus limites claros. O título da Copa do Brasil não foi um acaso, mas foi um ponto fora da curva desse time, que tem limites claros. Em relação ao time que foi campeão da Copa do Brasil, o time titular do São Paulo hoje piorou. Até porque perdeu 2 titulares na defesa, a dupla de volantes, né? A dupla de volantes perdida durante a temporada, ainda já com o Zubeldia no comando. Então, se você espremer o time titular do São Paulo, ele tem limites claros, ele continua muito dependente de alguns jogadores, inclusive o Caleri, que não foram bem nessa eliminatória, o Caleri, o Lucas, o Luciano. Acho que o Lucas é até um capítulo à parte nessa história toda. E o que eu acho que a Copa do Brasil provocou no São Paulino foi uma espécie de ilusão. O São Paulino acho que conviveu de uma forma surpreendente com a fila. Mas talvez ele tenha digerido, vários São Paulinos, não todos, evidentemente, tenha digerido mal a conquista da Copa do Brasil, imaginado que aquela conquista significava que o São Paulo estava entre os principais times do Brasil. E não está. E mais, em relação à temporada passada, ao título da Copa do Brasil, os outros ficaram mais fortes do que o São Paulo ficou mais forte, comparando a ele mesmo. A gente vê o campeonato, eu acabei de falar para você aquilo lá, que para mim até é surpreendente, dos 8 da Libertadores desse ano, só o Fluminense se manteve entre os 8 da Libertadores. Pega os 6 do Brasileiro esse ano, como são, né? A inclusão a manutenção do Botafogo, a inclusão do Cruzeiro, a inclusão do Bahia, ou a Copa do Brasil, né? O Fortaleza, que já, enfim. O São Paulo foi o 12º time na janela a investir. O São Paulo tem limites claros, técnicos, orçamentários, e é bom o torcedor entender isso, porque quando ele entendeu isso, o São Paulo foi mais forte. Essa situação que o Caleri está, hoje o São Paulo está na Libertadores, não está mais na Sul-Americana, é um avanço. O São Paulo está entre os 6 do Brasileiro, como disse o Zubeldia, não entre os 13, né? E o São Paulo foi eliminado por um time que é do mesmo nível dele e tem melhores jogadores do que ele, no final das contas. E foi eliminado num detalhe, né? E o que eu percebi do jogo da ida para o jogo da volta, e eu me surpreendi, era com a esperança ou quase convicção do São Paulino em geral, que o São Paulo passaria. Não, o São Paulo foi eliminado no Morumbi. A gente falava isso ontem aqui. Qualquer coisa diferente disso é uma surpresa. E eu levantava a história do São Paulo. O São Paulo só reverteu esse tipo de eliminatória uma vez na sua história, contra o Ceará, 2015, último gol do Rogério, quando o Ceará tem um jogador expulso no primeiro tempo. Verdade. Coisa que poderia ter acontecido ontem, por exemplo, se o árbitro fosse rigoroso e expulsasse o Júnior Alonso. Se o árbitro expulsa o Júnior Alonso no primeiro tempo, a gente poderia ter alguma coisa diferente. Do contrário, era isso, era detalhe aqui, uma chance aqui, uma coisa lá, como foi o jogo da ida. E o jogo da ida, na parte final do jogo, teve a melhor chance do São Paulo, o Lucas perde, e teve o gol do Atlético no acréscimo, numa bola parada, como disse o Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia tem total consciência do que é o São Paulo, mais do que o São Paulino hoje, né? O Zubeldia, quando assume o São Paulo, ele assume o São Paulo que tinha perdido do Novo Horizontino em casa pelo Paulista, eliminado. Tinha perdido os 2 jogos iniciais do Brasileiro, tinha perdido o jogo inicial da Libertadores. Esse foi o time que ele herdou. Mais do que isso, mesmo o São Paulo campeão do Dorival, não era o time que não ganhava fora de casa, que tomou de 5 do Palmeiras, que foi eliminado na Sul-Americana. É o mesmo time. É praticamente o mesmo time. Qual titular o São Paulo ganhou do ano para outro? Só os emergenciais, por conta das lesões. O Luiz Gustavo, o Bobadilha, né? Ferreirinha, talvez. O Ferreirinha, acho que tal. O Ferreirinha foi uma. Esse é um bom ponto, Marcinho, porque eu acho que o Ferreirinha foi uma sacada do Zubeldia no momento da temporada para deixar o time mais imprevisível. E ele se machucou também.
Então, o São Paulo tem mais ou menos isso. É um time que não tem... E ter os seus limites claros não significa ser um time ruim, pelo contrário. Ter os seus limites claros, você pode fazer mais com os mesmos jogadores. E acho que o que o São Paulo precisa fazer daqui para frente é ter a consciência dos seus limites para tentar avançar contra um time mais forte que é o Botafogo e tentar se manter entre os 6 do Brasileiro. Na cabeça do técnico está muito claro isso. Talvez na cabeça dos torcedores não esteja. E ontem, além dessa questão do o São Paulo estagnou, o São Paulo chegou ao seu limite e tudo mais, e essa que é uma conclusão talvez tardia do torcedor, tem a questão eterna que é o mantra dessa eliminatória em relação à comissão técnica. O Zubeldia demora muito a mexer. O Zubeldia não sei... Por que ele demora a mexer? Porque ele é teimoso ou porque é muito difícil mexer nesse time, nesse tipo de confronto? Como foi difícil para o Milito mexer, né? Mesmo com algumas situações. Então tem essa situação de agora ter uma espécie de... E a mexida do Zubeldia no jogo de ontem, a grande surpresa do jogo foi o cara que mais funcionou no campo. O Lisieiro. Ninguém esperava que o cara jogasse. O cara foi o melhor jogador do time. Meteu a bola pro Luciano fazer o gol. Ganhou todos os rebotes. Dominou o meio de campo ao lado do Luiz Gustavo. Então eu acho que cair na real é bom. A armadilha dessa história, que já estava prevista desde o início no calendário, é que domingo tem jogo pelo Brasileirão contra o concorrente direto pela sexta vaga. E na quarta tem o Botafogo, que é o melhor time do Brasil hoje, no Newton Santos. Não tem moleza, né? E acho que o que aconteceu na Copa do Brasil ano passado foi uma dádiva, valeu até tatuagem para algumas pessoas, uma dádiva, que não representa a força do São Paulo nesse momento. O São Paulo está num caminho de reconstrução, de clube e de time. E é como o Massini sempre fala, acho que o Massini viu muito isso em relação ao Palmeiras, ele observando de longe, ele percebe que o São Paulo tenta reagir. E a melhor maneira de reagir com limites é você insistir num trabalho. Porque senão você começa tudo de novo. Então o torcedor do São Paulo tem que ter um pouco isso em mente. Saiba conviver com os limites e se envolva com os limites do seu time, como você fez nesse tempo todo. Essa é a questão para o São Paulo aqui para frente. Ser eliminado pelo Atlético do jeito que foi, não é nenhum vexame, desprezo. O São Paulo perdeu a classificação quando tomou o gol. Eu estava assistindo o jogo ao lado da minha filha caçula. Falei, São Paulo está eliminado. Uma bola do Batalha entra. Porque o futebol é assim, uma eliminatória é assim. Você perdeu em casa a última bola, acabou. Por mais que o jogo de ontem tenha tido uma oportunidade aqui, uma oportunidade acolá. Né? Então, eu acho que isso ninguém... não existe, ser eliminado dignamente, comemorar a eliminação. Ela traz sequela, sempre traz, por isso é importante a tentativa de recuperação o mais rápido possível, mas que, primeiro, o ano não está perdido, o Caleri falou, mas só que tem que reagir rápido, porque quarta-feira tem a decisão do ano. E o time, ele tem a sua dignidade dentro da limitação, ele não está entre os principais times do Brasil, lamentavelmente. Ele já foi o principal time do Brasil, não é há muito tempo, e não foi o título da Copa do Brasil que colocou o São Paulo no rol dos melhores. Está claro isso. E o torcedor talvez tenha ficado iludido pelo título, com a trajetória contra os principais rivais, e pelo início do trabalho do Zubeldia. Acho que o Zubeldia é um pouco responsável por isso. Porque ele colocou o time, ele colocou a ilusão com uma campanha surpreendente nas duas Copas e no Brasileiro, que seria possível competir com todos os melhores nas 3 frentes. E não é. São Paulo não tem jogador para isso. Lamentavelmente. Muito bem, o Kodoji aqui está falando o seguinte, Massa, o Lucas vem deixando a desejar em várias partidas desse ano, e não dá para culpar o esquema, porque ele já jogou em todas as posições favoráveis. De fato, jogou no meio, do lado, por dentro, por fora e tudo mais. Essa é uma questão. Ontem ele jogou na esquerda, o Zubeldia inverte ele para a direita para ele escapar do Saravia e enfrentar o Arana, que marca pior, que estava desgastado, não funcionou. E vai para a terceira opção, ele por dentro com o Luciano no 3-4-3, no centralizado. Talvez esse... eu queria até saber o que o Massa acha, porque o Lucas é o melhor jogador do São Paulo.
E não é um jogador capaz de decidir jogos sozinho. Como muita gente acha. Decidiu, né? Já decidiu. Contra o Corinthians no passado, aquele jogo ele jogou nada. Não, ele jogou muito bem. Mas o São Paulo, aquele jogo, coletivamente, fez um jogo monstruoso. Não, claro que sim. E quem fez o 1-0, cortou para a esquerda, botou na gaveta, foi o Rato. Eu sei, mas... É um jogador sem os seus símbolo limites. daquilo, a chegada do cara mudou. Ele não vai fazer isso todo jogo, né? Vários momentos. Nem na seleção, né? E o Murilo aqui fala, tudo bem, me desculpe, ele fala, viu, Massa? Mas se o técnico não busca algo diferente no meio do jogo para tentar reverter a situação, ele está fadado ao fracasso. Nada explica a demora nas trocas. Isso está pegando. O quanto o Zubeldia não troca, o Ronaldo falou, não tinha com quem trocar, e tarará, e tudo mais. Mas eu entendo a crítica de muita gente, porque fica a impressão que o time não fez nada, que o time meio que se rendeu ao que estava acontecendo. Só a bola aí. Você entendeu? Não, eu entendo, compreendo. A minha visão do jogo, ela passa sim pela troca tardia, mas antes o Arnaldo me coloca a questão do Lucas. O Lucas é um jogador diferente do que, por exemplo, para mim ele é o mais diferente do São Paulo, né? Alguma folga. Em termos técnicos, ele é mais diferente. Agora, ele não está bem, ele não jogou bem, ele não está bem. A jogada foi criada para ele decidir no Morumbi e a bola saiu, cara. Isso também acontece com jogadores, sabe? A gente tá o ano inteiro aqui falando do Veiga em má fase, né? Que tá voltando agora. A oscilação de jogadores importantes, cara. Isso é da construção do jogo, do time, né? Às vezes eu sou inquirido, até na minha live raiz, quando as pessoas falam assim pra mim, o que é que você viu no Zubeldia, não sei o quê. Cara, é absolutamente perceptível o crescimento do São Paulo com o Zubeldia. É perceptível. A forma como ele recupera jogadores. O Lisieiro estava numa prateleira empoeirando. Certo? Tô errado eu? Não tô. Ao contrário. O Ferreirinha era uma opção descartável. O Alan Franco era reserva da reserva. O Eric, que entrou ontem, que apesar da finalização ruim dele, chegou a decidir jogo para o São Paulo, no Morumbi agora, recentemente, entrar e entrar bem. Então, fazer melhor com o que se tem à disposição diante de um orçamento limitado, mostra que o trabalho é bem feito. Porém, mostra também que este comandante está em evolução. E ele precisa também acompanhar essa evolução. Porque isso é natural de um organismo vivo, que é o jogo de futebol. Então, assim, ele poderia ter mudado antes? Acho que poderia sim. Eu acho que o São Paulo explorou pouco o fato do Atlético ter 3 jogadores exauridos em campo. E quando ele percebe com a saída do Otávio, porque até ali o Atlético estava melhor no jogo, São Paulo não estava conseguindo jogar. Quando sai o Otávio e vem o Batalha para o meio, ele coloca um terceiro zagueiro, aquela situação traz o São Paulo para o jogo de novo, né? De novo não, efetivamente para o jogo. Então, eu diria, eu lá em casa poderia ter pensado numa mudança ali. Eu falei, eu vou colocar um homem a mais no ataque, que é o Luciano, vou trazer o Lucas por dentro e vou colocar mais força do lado. Mas qual treinador faria uma mudança dessa aos 20 minutos do primeiro tempo? Entendeu? Você precisa ser um treinador que está há muito tempo ali, que conhece tudo, as reações. Ou seu Diniz. Entendeu? Talvez, entendeu? Aí com ônus e bônus, ok? Sim. Porque achei que ali era a hora de... Não mexe rápido, não. Hã? Diniz não costuma mexer rápido. Não, enfim, mas vamos pensar. Porque ali eu achei... Ali eu falei, pô, São Paulo tá com chance de fazer o gol, de ganhar o jogo. Né? Porque o Atlético sentiu muito a saída do Otávio. O Batalha demorou para entender o que estava acontecendo e vai para o intervalo com o São Paulo, se não melhor, com um equilíbrio muito grande. Porque os primeiros minutos do Atlético, naturalmente, jogando em casa, seriam mais efetivos. Né? Mesmo o Atlético não se arriscando muito. E aí eu acho que a questão física, o Zubeldia não pensou nisso. Não sei se vocês perceberam, o Júnior Alonso e o Arana, a expressão deles em campo. O Arana estava pronto para desmaiar.
e saiu, né? Mas saiu tarde até. E acho que ali a mudança que ele faz do Michel Araújo, que entrou bem, e do Eric, que também entrou bem, apesar do chute, quando eu falo entrou bem, criou aquela oportunidade. E ele é um jogador limitado, ele é mesmo. Então, ele não é um Miller, ele é um jogador limitado. Então, poderia a bola ter entrado? Poderia, mas a bola foi no Mineirão. Ele poderia ter feito essa mudança no intervalo para dar mais condição física ao São Paulo, já que o Wellington também estava sentindo um problema e ficou nítido que ele foi no sacrifício. Agora, esse tipo de situação também poderia proporcionar ao adversário o gol no contra-ataque, porque você fica mais exposto. E aí acabou o eliminatório. Exato, você toma um gol com 7 minutos do segundo tempo, pronto, a mudança que você fez foi por água abaixo. Futebol é risco, é você entender, correr risco. Então, eu senti o murmurinho, sabe aquele murmurinho? Os torcida pegando o pé do Bernard, que o Bernard foi substituído. O São Paulo incomodou o Atlético. Agora, isso vivo, né? O tempo todo. O tempo todo vivo. Era um gol ali, um gol aqui, um gol ali, a coisa poderia mudar. Então, para mim, que estou fora, que eu vejo de fora, me parece muito claro que se o São Paulo mantiver o trabalho, mantiver os pés no chão, contratar de acordo com a sua capacidade, deixar os Zubeldia recuperar jogadores, quem sabe trazer mais um ou dois da base e burilar para o ano que vem, para que ele possa fazer a coisa funcionar melhor, com mais qualidade, as coisas aconteçam. Agora, a expectativa de título para um clube do tamanho do São Paulo sempre vai existir. E o torcedor, cara, eu não gosto de concordar com você não, Arnaldo, mas eu concordo, porque não tem jeito, cara. O cara precisa entender a realidade. Não dá pra... Sabe, é preciso entender um pouco do que tá acontecendo. Vessa, vou passar a bola pra ele. Daqui a pouco o Vessa tem que sair, que ele vai lá na coletiva. Não, vai sair não. Mas, Vessone, isso que o Massa falou, não, o torcedor tem que entender os limites e tudo mais. Sabe um detalhe a mais dessa coisa? Por que o torcedor São Paulino também está bastante irritado? Porque ele está vendo que os outros estão se reforçando e melhorando. Mas aí... Como o Corinthians, por exemplo. É culpa do treinador, né? Então, até ontem o Corinthians era o time que ia cair. Agora é o time que contrata o Depay. Não, a gente não vai falar do Corinthians agora, mas você entende o que eu quero dizer? O time... Isso causa um impacto também. Causa um impacto. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. Dá para respeitar isso. Né? Então, o torcedor fala, pô, só a gente que vai ter que ficar aqui comendo pão que o diabo amassou. E vai de encontro a que você levantou lá, a última entrevista do Casares, dizendo que o último mandato dele vai ser de ajuste e não vai ter grande contratação. Então, ou todo mundo entende isso, ou rasga dinheiro lá e vamos ver o que vai quebrar o clube e vamos ver o que vai acontecer. Diga lá, Vessa. Saúde, obrigado. Vocês têm razão. O torcedor, o ano passado, por exemplo, teve o tal do doping emocional, né? Que foi a chegada do Lucas, transformou o clube ali um ambiente do CT, dos jogadores, do torcedor, parecia que era outro tipo. O time que foi para Itaquera era um, e o time que ia jogar no Morumbi, mesmo com a desvantagem do 2-1, era outra coisa, era outro cenário. Esse ano não teve nada disso, pelo contrário, né? Teve uma outra reposição e até perdeu o jogador na janela, então o sentimento do torcedor fica um pouco nisso também. São Paulo está eliminado, acho que na minha visão, por 2 motivos. O primeiro, ele não vem jogando bem fora de casa. As coisas não estão acontecendo fora de casa. São Paulo não ganha fora de casa há 8 jogos. Desde o começo de julho, nós já estamos chegando em meados de setembro. A última vitória do São Paulo como visitante foi o Atlético Paranaense. Depois disso, eu até peguei aqui, teve Atlético Mineiro, Juventude, Fortaleza, Goiás, Nacional, Palmeiras, Fluminense e agora Atlético Mineiro. Então, quando você toma o gol que você tomou lá no finalzinho da primeira partida, e como o Arnaldo já dizia isso durante a semana, quando você vai tentar reverter essa situação como visitante, que já naturalmente já não é fácil, ainda se olha para esse histórico com 8 jogos, agora 8, né, eram 7 jogos sem vencer como visitante, como que você vai fazer isso contra o Atlético
descansado, com seu torcedor, no gramado que é meia boca, mas é o gramado que ele está se acostumando, e num cenário como esse. O Lucas tendo ido para a seleção, chegando de viagem, a esposa olhando ele chegando e dando oi, pôr a mala de novo para sair de casa, e aí você teria que reverter essa situação. Então, por isso que era um pouco bola cantada mesmo essa eliminação. Mas, sobretudo, teve alguém que passou. Teve alguém que se classificou. E aí eu acho que entra o mérito. A gente ficava falando aqui no programa que o Atlético era faceiro, que o Atlético era... O Milito era meio irresponsável, que ele colocava o volante de zagueiro e deixava os outros para atacar. O que ele fez nesse 180, né? O que ele fez nos 2 jogos foi um negócio que talvez na prévia, lá do primeiro jogo, a gente não esperava que ele ia fazer. Que era um time lá atrás, defensivo, brigador, lutador, que competia, que fazia o Hulk ficar ajudando na marcação, o Paulinho ajudando na marcação. O Atlético fugiu um pouco do que é o Milito e às vezes do que até o próprio torcedor gostaria que ele fosse. Mas ele falou, eu vou ser baliza 0, eu vou tentar ser baliza 0 e vou classificar. E ele passou 180 minutos contra o São Paulo como baliza 0. E isso é um mérito. A maneira que o Atlético se comportou como o mata-mata muitas vezes pede, que é muito mais coração do que jogo bonito, muito mais duelos do que dribles, muito mais transpiração do que inspiração. E o Atlético foi exatamente isso. Ontem, as entradas que o Atlético dava, o São Paulo também deu algumas. Ontem foram entradas duras, fortes, era tornozelo, beliscando o tornozelo, era empurrão nas costas, foi um jogo muito competitivo. Então, eu sei que tem o lado do São Paulo na história que foi eliminado, mas me parece que do outro lado teve um mérito muito grande de quem soube, de quem soube jogar esses 180 minutos para duelar, para ganhar, não importando a maneira que fosse, e se fosse o caso, defensivamente também. Então, num duelo tão equilibrado, que um adversário se propôs a fazer o que eu acabei de falar, você tomar aquele gol no final do primeiro jogo, é quase pedir para ser eliminado. Mudança de panorama para o segundo jogo é muito difícil. E para terminar minha primeira participação, eu devolvo uma pergunta para o estúdio, que o Arnaldo falou que o São Paulo tem as suas limitações. E aí eu, do outro lado da TV, o torcedor de São Paulo se pergunta, peraí, vocês estão me dizendo que o São Paulo foi eliminado pela limitação contra o Atlético Mineiro. E quarta-feira, no nosso sonho da Libertadores, pegando o Botafogo, o que a gente faz para passar? Não tem chance? E aí eu devolvo essa pergunta aí para o estúdio, se essa limitação que ficou ali nítida, e vocês têm razão nisso, contra o Atlético, e para subir a montanha que é maior a partir de quarta, o que fazer? Então fica essa pergunta aí para todo mundo aí no estúdio. É isso. O São Paulo ontem mostrou que era limitado. E o torcedor tem que entender isso, cara. Ontem, infelizmente, mostrou a limitação da nossa equipe. Agora, contra o Botafogo, é um jogo totalmente diferente. E o primeiro jogo vai ser no Newton Santos. Então, isso muda muito, pessoal. Ontem a gente foi eliminado porque a gente perdeu no Morumbi. A gente foi eliminado no estádio que a gente não costuma ser. Foi em casa. O São Paulo não fez um mau jogo ontem. Eu vi muita gente falar que o São Paulo fez um mau jogo. Não, o São Paulo teve chance. Teve chance com o Luciano, por exemplo, sozinho. O São Paulo criou algumas oportunidades. Ele foi até melhor no primeiro tempo do que o Galo. Agora, o Galo jogou pelo empate. E, cara, a gente não conseguiu. O Lucas não jogou bem, o Luciano não jogou bem, Caleb não jogou bem. Né? Coletivamente o time foi forte, mas individualmente não teve nenhum brilho. E quando o São Paulo não tinha Ferreirinha para tentar desequilibrar. Então, não é nenhum vexame, mas podia ir longe. Se a gente passa do Galo, podia pegar o Vasco. A gente seria favorito. Mas é assim, Copa do Brasil, Libertadores, cara, mata-mata é assim, que sirva de motivação pra quarta-feira. A gente não pode ter um resultado muito ruim quarta-feira para no Morumbi não ficar difícil. Dá pra passar? Dá. Mas não pode cometer o mesmo erro que cometeu no Morumbi. Essa é a minha visão. E é uma pena a gente ter saído precocemente. Não precocemente, mas, cara, o Galo não é isso tudo. Não é se tenha bons jogadores, e até melhor que o São Paulo em algum momento, o Galo não era isso tudo. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião, todos crescem pra Band Esporte, link na descrição, valeu? E, cara, é isso, bola pra frente, é como o Caleri falou, não tem muito tempo não pra reagir não, velho. É Cruzeiro domingo e Botafogo quarta-feira.
e vamos embora, é isso. Valeu, é nóis.